Ich war immer ein Gelehrter. Ich studierte Mathematik und Naturwissenschaften und mit 22 Jahren erhielt ich einen Doktortitel in Philosophie mit der Arbeit Der Blutige in Berlim. Você não fala alemão, não é mesmo? Bem, como eu havia dito, eu sempre fui um estudioso. Formei-me em matemática e em ciências naturais. E aos 22 anos de idade, recebi o título de doutor em filosofia com a tese As Sanguessugas dos Arredores de Berlim. Mas é estranho isso, não acham? Formar-se em filosofia com uma tese sobre sanguessugas. Bem, eu explico. É que naquela época não havia biologia. Então, nós estudávamos a natureza nas escolas de filosofia, como na Grécia Antiga. Em 1852, decidi então emigrar para o Brasil. Trouxe junto comigo a minha família e o meu irmão August. Embarcamos no veleiro Florentim e viajamos durante 60 dias sob condições muito precárias. Mas, enfim, acabamos atracando no porto de São Francisco do Sul. E no dia 22 de agosto do mesmo ano, chegamos em Blumenau. Ali, ajudei o Dr. Blumenau nos primeiros anos de sua colônia. Eu sou o Fritz Miller. Nasci no dia 31 de março de 1822, no vilarejo de Windholzhausen, afastado a cerca de 1 hora de Erfurt, lá na Alemanha. A atmosfera alegre da casa predominantemente era conduzida por meu pai, um homem cheio de humor e, como eu disse, quase que como um brincalhão constante. Já a minha mãe, com seu olhar meigo e terno, cheio de amor e bondade, era quase que como a estrela silenciosa da casa. O meu pai era pastor em uma paróquia que não era uma das mais bem remuneradas. E, juntamente com a minha mãe, tiveram que impor muitas vezes um regime sério de economia, devido à grande quantidade de filhos que tiveram. Bem, embora não tenhamos passado por nenhuma privação em nossa infância e adolescência, tivemos uma vida muito simples em termos econômicos, mas muito rica em termos culturais. A minha mãe querida percorria obedientemente o seu caminho. Se ao anoitecer ou à luz do luar corrêssemos todos pelo pátio, ela parava-se à janela, com as mãos postas para orar, olhando para o firmamento, como a vi várias e várias vezes. A botânica! Vocês sabem o que é botânica? É o estudo das plantas e também das algas. Todo o estímulo que eu tive dos meus avós, do meu tio e também de um atento supervisor na Schwanenapothek, a farmácia dos cisnes, despertaram em mim o interesse pela profissão de farmacêutico. Naquela época, a farmácia não era tão cheia de química como é hoje em dia. Nós manipulávamos as ervas, as folhas, as flores e as raízes. Produzimos também pomadas e tinturas. Por isso, os médicos tinham que passar pelas escolas de botânica. Em 1841, fui para Berlim, onde me aprofundei em alguns estudos, como, por exemplo, lógica, matemática, filosofia, eletricidade, meteorologia, geografia e até astronomia. Muita coisa, não acham? Mas não foi só isso. Eu também estudei anatomia, onde aprendi a desenhar muito bem, diga-se de passagem. Eu tinha talento, digamos assim. Aos 22 anos de idade, conquistei o título de doutor em filosofia. Eu já não me preocupava mais com o que eu precisava ser, mas sim com aquilo que eu deveria ser. Em 1845, comecei a estudar medicina. Eu tinha esperança de que, como médico a bordo de navios,
eu pudesse então desbravar a natureza dos trópicos. Sim, observar a natureza tropical. 3 anos depois, em 1848, eu já era clínico assistente. Mas uma divergência religiosa me impediu de conquistar o diploma de médico. Tudo isso porque eu não quis prestar um juramento que não fosse único e exclusivamente baseado na ciência. Isso me custou caro, muito caro. Decidi então emigrar para o Brasil, lá em 1850. Mas somente 2 anos depois é que realmente eu vim. Nada se compara ao mar tropical. Na Alemanha deixei muitos amigos e por essa distância trocávamos muitas cartas, revistas e livros. E foi numa dessas encomendas que eu conheci Charles Darwin. É, esse mesmo, aquele da teoria da evolução das espécies. Bem, naquela época isso era uma ideia absurda e gerava uma grande quantidade de discussões. Hoje isso não é diferente, mas naquela época, bem, analisando os estudos de Darwin, percebi que aquilo tudo tinha fundamento. Coletei e observei vários crustáceos vivos que peguei na Praia do Fora, perto da minha casa em Florianópolis, e percebi que pelo menos naquela espécie de crustáceos vivos, o Darwin estava correto. Escrevi então os meus estudos e publicaram lá na Alemanha com o título Für Darwin, para Darwin. Isso gerou grande repercussão e acabou chegando nas mãos dele. Charles Darwin ficou tão agradecido que passou a divulgar as minhas publicações na Europa. Com isso, eu ganhei muita fama e reconhecimento entre os cientistas. Darwin, então, em algum momento, disse que eu era o príncipe dos observadores. Nós dois passamos a trabalhar juntos e trabalhamos durante muitos anos, sem nunca termos nos encontrado. Tudo isso através de cartas, durante uns 17 anos, até a morte dele. Um amigo meu lá da Alemanha me fotografou assim, como eu verdadeiramente fui. Bem, agora eu saio de cena. Eu já falei demais para um dia. É que lembrei-me da minha infância, das reuniões de família e das festas de Páscoa. Fiquem todos com um grande abraço desse humilde príncipe dos observadores. Mas, antes de eu ir, eu gostaria de deixar um último poema, se é que me permitem. Dort een Berg, Kohlen glühen, Flammen lodern, Funken spielen. Was ist das für ein heller Schein? Das muss eine lustige Gesellschaft sein. Hab acht, Leuchtkäferlein. Leuchtkäfer aber bedenkte sich da nicht. Eilete hinab den hellen Licht. Frisch auf, jetzt kommt noch ein neuer Gast. So schwirrt heran in voller Hast. So stürzt hinein in die lichte Glut. Allein der Willkommen, der war nicht gut. Die Flieger verbrennen, es schwinden die Sehnen. Leuchtkäfer kommt nicht wieder von hinnen.